Amados irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar profundamente na história de um homem cheio de fé, de coragem e do Espírito Santo, Estevão, o primeiro mártir da Igreja cristã. Sua vida e seu testemunho estão registrados na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7, e sua história é um exemplo poderoso de fidelidade até o fim. Nos dias após a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, a igreja estava crescendo rapidamente em Jerusalém. Milhares de pessoas estavam se convertendo à fé em Cristo. Esse crescimento trouxe bênçãos, mas também desafios. Havia necessidades sociais, havia viúvas, órfãos e pobres que precisavam de cuidado, e os apóstolos não podiam cuidar de tudo sozinhos. Foi então que, em Atos 6:17, surgiu a necessidade de escolher homens cheios de fé e sabedoria para servir às mesas, isto é, para administrar a ajuda diária aos necessitados. Entre esses homens, o primeiro mencionado é Estevão. O texto diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso já nos mostra quem ele era, não apenas um servidor humilde, mas alguém tomado pela presença de Deus. Estevão não era apenas um homem de boa reputação. Ele também estava cheio da graça e do poder de Deus. A Bíblia diz em Atos 6:8, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso significa que, embora tivesse sido escolhido para uma função prática, servir às mesas, ele não deixou de pregar, ensinar e operar milagres no nome de Jesus. Estevão nos ensina que não importa a função que recebemos, se estamos cheios do Espírito, Deus pode nos usar de maneira extraordinária. Mas como acontece sempre que alguém se levanta cheio da verdade, também surgem os opositores. Em Atos 6:9, lemos que alguns homens das sinagogas começaram a discutir com Estevão. Eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, levantaram falsas testemunhas contra ele, acusando-o de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Estevão foi levado diante do Sinédrio, o conselho religioso mais poderoso de Israel. Ali estavam homens que pouco tempo antes tinham condenado Jesus. Agora, Estevão estava diante deles, pronto para testemunhar. E algo marcante aconteceu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 6:15. Que cena poderosa! Em meio à pressão, em meio às acusações, o rosto de Estevão refletia a glória de Deus. No capítulo 7 de Atos, Estevão faz um dos discursos mais longos registrados no Novo Testamento. Ele começa relembrando a história de Israel, desde Abraão, passando por José, Moisés, o deserto, os profetas e o templo. Ele mostra como, ao longo da história, o povo de Deus frequentemente resistiu ao próprio Deus e rejeitou os profetas enviados por ele. Esse discurso não era apenas uma aula de história. Era um sermão cheio de ousadia. Estevão estava mostrando que os líderes religiosos que agora o acusavam eram iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo e rejeitando a vontade de Deus. Atos 7, 51, 52. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós fostes traidores e homicidas. Essas palavras cortaram como espada no coração dos líderes. Eles ficaram furiosos, cerraram os dentes contra Estevão, mas ele não recuou. Nesse momento de tensão, Estevão, cheio do Espírito Santo, teve uma visão gloriosa. Em Atos 7:55-56 está escrito: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus. Que declaração poderosa! Normalmente, Jesus é descrito nas Escrituras como assentado à direita de Deus. Mas aqui, Estevão o vê em pé, como se o próprio Cristo tivesse se levantado para recebê-lo, para honrar seu servo fiel. As palavras de Estevão foram a gota d'água. Eles não suportaram ouvir.
cobrindo os ouvidos e gritando, lançaram-se sobre ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo. Enquanto as pedras o atingiam, Estevão fez 2 orações que ecoam até hoje. A primeira: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. E a segunda: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Com essas palavras, Estevão adormeceu no Senhor. Ele morreu como viveu, cheio de fé, cheio do Espírito, e semelhante a Jesus, perdoando os seus algozes até o fim. A morte de Estevão não foi em vão. Pelo contrário, foi um marco na história da igreja. A perseguição aumentou, mas os cristãos se espalharam, levando o evangelho para outras regiões. O sangue do mártir foi a semente do crescimento da igreja. Além disso, ali estava Saulo, testemunhando tudo. Anos depois, ele mesmo teria um encontro com Jesus no caminho de Damasco e se tornaria o grande apóstolo dos gentios. Podemos imaginar que as palavras e o testemunho de Estevão ficaram gravados em sua memória. A vida e a morte de Estevão nos ensinam lições preciosas. Ser cheio do Espírito Santo. Estevão não confiava em sua própria força, mas na presença de Deus que habitava nele. Servir com fidelidade. Ele começou servindo mesas, mas foi fiel em tudo, e Deus o usou poderosamente. Falar a verdade com coragem. Mesmo diante da morte, não deixou de proclamar a verdade do Evangelho. Olhar para Cristo. Em meio às pedras, Estevão viu os céus abertos. Seu foco estava no Senhor, perdoar os inimigos. Assim como Jesus, ele perdoou aqueles que o matavam. A história de Estevão é um chamado para nós hoje. Talvez não sejamos perseguidos a ponto de dar a vida fisicamente, mas somos chamados a viver com a mesma fé, a mesma coragem e a mesma graça. Assim como Estevão, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não se envergonham do Evangelho, que servem com humildade e proclamam com ousadia. E quando chegar a hora das pedras da vida, das lutas, das perseguições ou até da morte, que possamos também olhar para o céu e ver Jesus em pé, pronto para nos receber. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, mas não o último. Seu exemplo continua vivo, desafiando-nos a viver e, se preciso for, a morrer por Cristo.